E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa questão super importante que o Supremo Tribunal Federal, o STF, finalmente bateu o martelo no tema 1101. A pergunta é: afinal de contas, uma empresa estatal pode ou não pode ir à falência? A resposta, olha, mexe diretamente com o mercado, com os credores e com o próprio governo. Para a gente começar, vamos pensar numa situação bem direta. Imagina o seguinte: o que acontece quando uma empresa que é controlada pelo Estado, sabe, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, entra numa crise financeira pesada e simplesmente não consegue mais pagar as contas? E olha, essa não era uma pergunta com resposta fácil, não. Pelo contrário, durante muito tempo existia um verdadeiro conflito de normas que criavam uma baita insegurança jurídica. Uma hora a decisão judicial ia para um lado, outra hora ia para o outro. Era uma confusão que precisava de uma palavra final do nosso tribunal máximo para unificar o entendimento. Para a gente entender direitinho essa decisão histórica e tudo o que ela significa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Vamos nessa! Bom, vamos começar pela raiz do problema, né? De onde veio toda essa discussão? Veio de um verdadeiro choque entre a nossa Constituição Federal e uma lei bem específica. É aqui que a coisa fica interessante. De um lado, a Constituição, lá no artigo 173, diz basicamente que as estatais que estão competindo no mercado precisam jogar com as mesmas regras das empresas privadas. É o princípio da isonomia, da concorrência justa. Só que aí vem a Lei de Falências e no seu artigo 2º fala com todas as letras: opa, essa lei aqui não se aplica a essas empresas. E aí, qual das duas normas deveria valer mais? Esse impasse todo deu origem a basicamente 3 grandes correntes de pensamento na doutrina. Tinha a galera que dizia que essa exclusão da lei era inconstitucional, porque feria a isonomia. Uma segunda turma tentava um meio termo, sabe? E ainda tinha um terceiro grupo que defendia que a exclusão estava certíssima por outros motivos. Foi essa confusão toda, essa divergência, que fez o STF precisar entrar em campo para resolver o jogo. E então o STF foi chamado para botar ordem na casa. E a sua decisão foi, olha, bem forte, foi unânime. E aqui está a tese final, que agora tem repercussão geral, ou seja, tem que ser seguida por todos os juízes e tribunais do Brasil. O STF basicamente carimbou e disse: o texto da Lei de Falências está valendo. Fim de papo. Traduzindo por português claro, acabou a dúvida. Aquele regime todo da Lei de 2005, que inclui recuperação judicial, extrajudicial e a falência em si, simplesmente não é uma carta na manga para as empresas controladas pelo Estado. Certo, mas por que o STF decidiu assim? Como é que eles construíram esse raciocínio? A decisão se baseou em 2 pilares jurídicos bem fortes. O primeiro grande argumento é o tal do interesse público. O Supremo entendeu que uma estatal não nasce do nada. Ela é criada para atender um relevante interesse coletivo. Então, não faria o menor sentido permitir que um juiz, numa decisão de falência, simplesmente fechasse as portas da empresa por uma questão de dívida, passando por cima do motivo pelo qual o poder público a criou. O segundo pilar tem um nome meio chique, que é princípio do paralelismo das formas. Mas a ideia por trás é super lógica e até simples. O jeito de desfazer uma coisa tem que ser espelhado, tem que ser simétrico ao jeito que ela foi feita. E olha como isso se encaixa perfeitamente aqui. Uma empresa estatal só pode ser criada se tiver autorização de uma lei, certo? Logo, para ela ser extinta, para ela deixar de existir, precisa do quê? De outra lei. Uma sentença de falência dada por um juiz simplesmente atropelaria esse caminho, quebraria essa simetria que a própria Constituição exige. Ok, entendemos a decisão. Mas e aí, na vida real? O que isso realmente muda? Quais são as consequências práticas para quem faz negócio com o Estado? A decisão gera vários impactos. Para os credores, por incrível que pareça, ela traz mais segurança, porque sabendo que a estatal não pode quebrar, a responsabilidade no fim do dia cai no colo do controlador, seja a União, o Estado ou o município. Para o Estado, isso só confirma a sua responsabilidade subsidiária. E claro, para o Judiciário, acaba a bagunça de decisões conflitantes, trazendo previsibilidade. E vale dizer que essa ideia não surgiu do nada no STF. Ela está super alinhada com o que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já vinha decidindo. O STJ já tinha precedentes reconhecendo essa responsabilidade subsidiária do governo pelas dívidas de suas estatais. Ou seja, as 2 cortes superiores estão falando a mesma língua sobre isso. Agora, vamos fazer uma análise um pouco mais técnica da natureza dessa decisão.
Será que o STF foi ativista, inovando na interpretação da lei? Ou foi mais conservador? A decisão foi sem dúvida conservadora. O Supremo poderia ter usado os princípios da Constituição, como a livre concorrência, para dizer que aquele artigo da lei era inválido. Mas não foi o que ele fez. Ele preferiu respeitar a opção clara que o legislador fez lá em 2005. Foi um recado de que a lei, do jeito que foi escrita, deve ser seguida. Então, bora amarrar tudo isso e resumir os pontos mais importantes que a gente viu aqui. Se tem uma coisa que a gente precisa guardar dessa análise é o seguinte: a incerteza jurídica acabou. O STF botou um ponto final na discussão, trazendo previsibilidade para todo mundo. A regra do jogo agora é clara. Estatais seguem o regime próprio e estão fora do alcance das ferramentas de insolvência do setor privado. Só que, como sempre, toda grande resposta no direito acaba gerando novas perguntas. Ao fechar a porta da recuperação judicial, a decisão deixa uma questão em aberto. Se a estatal estiver em crise, como o Estado vai fazer para reestruturá-la? A solução agora parece depender sempre de novas leis e aporte de dinheiro, o que, claro, abre todo um outro debate sobre gestão pública. E aí, curtiu essa análise mais aprofundada? Se sim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like que ajuda demais a gente a fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Um abraço e até a próxima!